brasileiros têm sentido o aumento dos preços, principalmente dos alimentos. Mas a inflação oficial apresentada pelo IBGE, que reúne outros itens do dia a dia, não reflete essa alta digna de tempos de hiperinflação. Apesar do período de safra no Brasil, os preços do arroz tipo 1, do feijão e do óleo de soja dispararam nos supermercados. A maior pressão, segundo economistas ouvidos pelo Banco Central, deve continuar sobre o preço dos alimentos. O poder de compra vai ficando cada vez menor, né? Muito complicado para o consumidor brasileiro. Estou pedindo um sacrifício, patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço no menor margem de lucro. Olá pessoal, esse é o Expost, o podcast que traz para você uma análise dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu sou a Yasmin Dias. Eu sou a Gabriela Leão e esse é o podcast do PET Economia. O brasileiro tem medo da inflação, seja porque o governo anunciou a nova nota de R$200 e muitos não sabem o porquê disso estar acontecendo, ou porque o preço dos alimentos da cesta básica sofreram aumento. O que percebe-se é que, ao menor sinal de aumento de preços ou mudanças nas condições estabelecidas, reacende-se o medo de que um processo inflacionário irá retornar. Mas por que esse receio? Os anos 80 no Brasil não foram fáceis. Sucederam-se planos de estabilização sem sucesso e a população assistiu a congelamentos de preços, de salários, medidas de desindexação, confisco de poupança, além de outras medidas, e nenhuma delas acabaram de fato com os níveis altos de inflação. Isso só mudou com o estabelecimento do Plano Real em 1994, que em 3 fases, constituídas pelo estabelecimento de ajuste fiscal, pela desindexação via introdução da URV e pela âncora cambial, que permitiram a estabilização. Nesse sentido, hoje podemos pensar nos aumentos pontuais de preço e mesmo em movimentos de aceleração da inflação com muito mais calma do que há anos atrás. Durante a pandemia, algumas condições mudaram e aumentos de preços voltaram a preocupar os brasileiros. Como devemos enxergar esses processos? Existe algum determinante comum? O que eles significam para o nosso futuro? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje do Expost. Para nos ajudar nessa discussão, convidamos Júlia Braga. Ela é professora da Faculdade de Economia da UFF desde 2006 e participa do programa de pós-graduação em Economia da mesma universidade. Agora, iniciando com a nossa primeira pergunta, durante o período da hiperinflação que o Brasil viveu nos anos 80 e 90, o brasileiro poderia ir no supermercado de manhã, ver um preço, voltar à tarde e ver outro completamente diferente. A partir desse tipo de mudança, observa-se a ocorrência de um impacto considerável na cultura do brasileiro. Por exemplo, os brasileiros tornam as compras mensais uma prática comum, para que assim fosse possível evitar a possibilidade de talvez não poderem mais comprar o que precisavam com o dinheiro que tinham. E bom, as medidas econômicas tomadas pelo governo, medidas essas como o confisco de poupança, por exemplo, marcaram o imaginário do povo que até hoje teme a volta da inflação. Tendo em vista que características comportamentais desse período ainda se mantêm, há algo na economia, na política econômica atual, que justifique esse medo da inflação? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao PET Economia pelo convite e participar. Estou grata aqui em participar do podcast Expost, muito criativo o nome, por sinal. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é inflação e o que é poder de compra. A inflação, quando é muito alta, ela tende a corroer o poder de compra do rendimento das famílias. Então, o que a gente pode falar em relação à década que a gente está vivendo, ao período que a gente está vivendo? É um período muito diferente em relação ao período, da década de 80, em que houve inflação aqui no Brasil. O processo inflacionário no Brasil teve características idiosincráticas, o Brasil conviveu com a inflação, na verdade, por causa de uma gama de mecanismos de indexação que permitiram que o Brasil convivesse, que a economia funcionasse, de alguma forma, com a inflação. E essa inflação, de fato, tirava o poder de compra do rendimento, especialmente das famílias que não tinham acesso à rede bancária.
né, que viam o seu rendimento, o salário, perder valor ao longo do mês, porque eles não estavam protegidos desse aumento de preço que acontecia diariamente. Só que essa época da década de 80 é uma época que vem depois da década de 70, em que a economia internacional experimentou 2 grandes choques do petróleo. E, na verdade, o mundo inteiro experimentou um processo inflacionário, não foi somente aqui no Brasil. É claro que aqui no Brasil, de fato, teve características próprias, como a indexação, mas esse contexto internacional era muito diferente do que é agora. Então, na época, existia um cartel do petróleo, os produtores se organizaram e conseguiram fazer o aumento de preços, coisa que agora, quando a gente viu o que aconteceu logo no início da pandemia, a gente viu os produtores de petróleo totalmente desarticulados, que não conseguiram, na verdade, um entendimento em relação ao preço de petróleo. E o mercado de petróleo é muito diferente do que era na época. Os Estados Unidos era um importador, né, na época liberou tarifas de importação, e agora ele é um produtor com a revolução do shale gas. De forma que esse ano, o que aconteceu logo no início da pandemia foi o extremo oposto em relação ao que aconteceu na década de 70. Se vocês lembram, né, os preços futuros de petróleo aconteceu algo histórico que ficaram negativos em abril. De forma que, além disso, o mundo avançado passou por várias mudanças institucionais no mercado do trabalho, de desregulamentação, e que aqui também chegou aqui no Brasil, por exemplo, com a reforma trabalhista agora em 2017, que acaba retirando muito o poder de barganha dos trabalhadores, de forma que não existe, né, agora um processo de aumento da inflação salarial, né? Os salários não reagem ao aumento dos preços, né? E isso já acontece já há bastante tempo na economia americana, né? O que se observa núcleos de inflação muito baixos, na verdade, desde a década de 90, depois da desregulamentação do mercado de trabalho, e outros países avançados também, né? E agora, especialmente com mais ênfase por causa da pandemia, o medo, na verdade, no mundo inteiro é de deflação, não é de inflação. E a deflação também é um movimento muito perverso, porque ela tende a autoalimentar um processo de recessão, né? Porque a gente diz que vocês são estudantes de economia, né? A gente diz que a curva de demanda agregada fica positivamente inclinada, né? Quanto menor a inflação, menor a demanda, isso tem um efeito de se autoalimentar. Bom, durante as últimas semanas, o brasileiro viu preços de diversos produtos, especialmente do arroz, subir consideravelmente. Você acha que a mudança de hábito das pessoas, seja por evitarem de ir ao shopping ou em cabeleireiros e restaurantes e outros serviços não essenciais, também teve um efeito significativo no aumento de preços? Como essa mudança de hábito pode afetar a POF feita pelo IBGE e, consequentemente, o índice de preços? De fato, houve uma mudança de hábito, especialmente as famílias deixaram de consumir alimento fora do domicílio e passaram a consumir alimento dentro do domicílio. Então, essa mudança de hábito, uma parte foi por causa da própria pandemia que provocou, né, seja o lockdown, seja quarentena, né, ou até um movimento das próprias pessoas terem medo de sair da rua, mesmo se houvesse uma permissão, né, mesmo depois da abertura da economia. Muitas famílias ainda têm esse receio, né, de sair. Então, de fato, essa mudança de hábitos a gente observa. Se isso vai continuar, é um pouco incerto, depende um pouco da trajetória da própria pandemia, né, ameaças de segunda onda, ou até já disseram até que essa doença pode virar uma doença endêmica e a gente não sabe exatamente como é que vai ser a resposta à vacina, né? Mas existe também uma outra questão, que é o fato de que quando as famílias veem a sua renda diminuir, elas tendem também a ter uma mudança comportamental de consumo, né? Então, elas tendem a priorizar o consumo de elementos básicos, né, de bens básicos, alimentos, por exemplo, né? Tendem a não consumir, por exemplo, alguns serviços que não são essenciais.
né? Então, a própria recessão que vem junto com a pandemia também altera esses hábitos de consumo, e isso eu acho que aqui no Brasil pode ser ter um efeito até mais relevante do que a própria pandemia. Então, a gente observa que mesmo com a abertura da economia, o setor de serviços é o setor com maior dificuldade de se recuperar, e ele ainda não apresentou uma trajetória de recuperação como outros setores, né, como a indústria ou da construção. Então, de fato, essa mudança pode ocorrer, e aí provavelmente o IBGE vai captar, né, na pesquisa de orçamento familiar, esses novos hábitos de consumo. Mas, por enquanto, o IBGE tem aquela mesma cesta da POF, e o máximo que a gente pode fazer são algumas simulações do que pode acontecer, né? Mas é o IBGE realmente que vai soltar uma nova pesquisa, e aí a gente vai observar o que vai acontecer. Bom, e continuando a falar do IBGE, de acordo com seus dados, o índice geral do IPCA acumulado em 2020 foi de apenas 0,7%. Entretanto, o item alimentação em casa subiu 6,1%. Isso mostra que o processo inflacionário localizado vigente é concentrado em alguns produtos específicos. Percebemos que isso não se trata, então, de um aumento generalizado de preços e salários como ocorreu na década de 80, mas não significa que o que estamos passando em 2020 não seja algo preocupante, especialmente ao considerarmos que o peso dos alimentos na cesta de bens consumidos é proporcionalmente maior para os mais pobres. E dessa forma, essas pessoas com menos recursos são atingidas com maior intensidade. E nesse cenário, o vice-presidente Hamilton Mourão e alguns analistas associaram tal alta nos preços a um aumento de demanda em decorrência do auxílio emergencial. Mas ao observar os mercados internacionais, percebe-se que esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro. Assim, explicá-lo apenas a partir desse elemento parece ser, no mínimo, insuficiente. Nesse contexto, gostaríamos de saber quais são de fato os determinantes dessa escalada dos preços dos alimentos e se o auxílio emergencial tem algum impacto nesse processo. Bom, são vários determinantes para essa escalada dos preços dos alimentos. Então, em primeiro lugar, como vocês já até colocaram aqui na pergunta, é a recuperação dos preços dos alimentos que acontece no mundo todo, né? Vários desses alimentos são commodities agrícolas. Então, o índice da FAO, por exemplo, captou, né, foi o maior índice no último mês, né, nos últimos 6 meses. Então, tem esse processo de recuperação desses preços das commodities. Grande parte desse processo de recuperação, principalmente de preço de grãos, se dá ao aumento da demanda por parte da China, que resolveu fazer uma política de estoque de alimento, né, de proteção da população, de segurança alimentar. Então, muito dos alimentos, eles acabam tendo determinação de preços nos mercados internacionais, né? Grãos, e esses grãos, por exemplo, são utilizados, né, para alimentos processados. E, além disso, né, aqui no Brasil, a gente sofreu, e tem sofrido esse ano, um processo de desvalorização cambial, que é o processo mais intenso dentre os emergentes. Todos os emergentes estão sofrendo com o processo de desvalorização cambial, né? O dólar está valorizando, mas aqui no Brasil existe essa desvalorização maior, tem sido mais intensa ainda, né? De forma que, com esses preços são em dólares, quando você converte em reais, eles captam o impacto não só do aumento do preço em dólar, mas também da própria desvalorização da moeda. Então, esse foi, por exemplo, o arroz subiu quase 80% em dólar. Então, se você subtar isso com uns 30% de desvalorização cambial, a gente vê que são cifras realmente muito significativas. Mas a gente percebe que mesmo alguns alimentos que não são commodities também tiveram uma pressão de preços, né? Então, outro fator é o que a gente já discutiu aqui, da mudança de hábito das famílias, que isso pode ter acabado por pressionar os custos na distribuição desses alimentos. E aí, um ponto que eu acho que é importante a gente colocar é o seguinte: a agricultura não é que nem a indústria. A agricultura é um setor sazonal.
né? Então, a gente tem, mais ou menos, a gente pode fazer uma restrição de oferta, né? Tanto que alimentos, geralmente, a gente caracteriza, né, quando acontece um aumento de preço do alimento, a gente já caracteriza como choque de oferta, né, nos livros textos de marca. Então, isso é porque a agricultura tem essa questão sazonal, né? Tem um planejamento de plantio que é feito, aí as condições climáticas podem influenciar, né, nesse plantio, na colheita. E aqui no Brasil, a grande safra é no primeiro semestre, de forma que pode ter acontecido, sim, do auxílio emergencial ter aumentado a demanda por alimentos, porque no Brasil a pobreza é tão grande e o nível de renda é tão baixo que pode ter acontecido dessas pessoas terem, sim, aproveitado aquele aumento de renda para se alimentar com maior variedade, com maior riqueza de alimentos, né? A questão é que, se fosse um produto industrial, a oferta reagiria muito rápido, especialmente numa condição que a gente está agora, em que a capacidade, tem muita capacidade ociosa, né? Como é a agricultura, não, porque a agricultura tem a questão sazonal. Então, a colheita, a oferta já foi determinada e ela foi planejada para uma época que não tinha pandemia, não tinha uma demanda completamente fora da curva, né, que foi por parte da China, pela opção dos chineses de fazer estoque. Então, tem essa questão desse gap, né, que a oferta está dada e a demanda pode ter subido. Agora, o governo primeiro, não é certo culpar, né, ter um discurso de culpabilizar as famílias porque elas estão conseguindo se alimentar melhor. Realmente é uma coisa totalmente sem cabimento. E, além disso, o governo podia ter feito algumas medidas para ter direcionado a produção para o mercado interno, como alguns outros países fizeram, por exemplo, de taxar a exportação de alimentos, né? E aí tentar direcionar a produção interna para o mercado interno. E também a políticas de incentivo à agricultura familiar, que aqui no Brasil, nos últimos anos, perderam muito dos recursos, e a agricultura familiar é essencial aqui no Brasil para atendimento de produção de frutas, hortaliças, verduras, legumes, de forma que houve também, né, a gente está pagando um pouco o preço também por uma desarticulação de medidas que fazem que a oferta pudesse reagir mais facilmente a esse aumento da demanda. Então, do momento que o governo, primeiro, né, ele privatizou os estoques, então não fez antes uma política preventiva de estoques, e segundo, diminuiu os fundos para o incentivo à agricultura familiar, então a oferta perde capacidade de reação frente a um aumento da demanda. Dando continuidade, nos últimos meses tem preocupado também o aumento de preços de insumos na indústria, mas mais do que isso, a escassez de alguns suprimentos. E isso é agravado pelo fato das empresas já estarem operando com margens de lucros mais baixas dada a pandemia. Outro ponto importante é que esse processo atinge principalmente as empresas de menor porte, também as já mais atingidas e que têm menor poder de barganha na compra de matérias-primas. Pensando nessa situação, o que determina esse processo? Bom, o que acontece? Embora a gente esteja tendo uma inflação muito baixa, tem uma mudança muito forte de preços relativos. Então, o preço no atacado, como você está falando, sofre muito mais o impacto das commodities e do câmbio. Então, esses conflitos, né, entre produtores e fornecedores acabam ocorrendo e, naturalmente, também, em épocas de crise econômica, a gente percebe realmente que os menores sofrem mais, as empresas menores acabam realmente sofrendo muito mais, existe um processo de concentração das empresas. Então, isso é um reflexo dessa variação muito grande de preço relativo, com alguns preços subindo muito mais, né, e outros até, vamos dizer, até caindo, né? Então, tem margens de lucro achatando por causa da recessão em geral. Então, todos querem meio que empurrar para o outro, né? E aí o outro está falando, olha, mas
para mim, o custo para mim chegou muito alto, porque chegou um custo de produção muito alto. Aí o outro fala, mas eu não posso passar para o meu consumidor esse custo muito alto, porque eu não vou vender. Então, cada um não quer perder o seu poder de mercado. Então, acaba que esses conflitos acontecem mesmo. E bom, depois dessa análise da inflação, da deflação e seus impactos gerados na economia brasileira durante a pandemia e devido a ela, você acredita que essa mudança de preços relativos é pontual ou deve se prolongar no futuro? Olha, em relação primeiro a alimentos, eu acredito que possa ter um arrefecimento da pressão das commodities em si. Primeiro, aqui no Brasil tem uma base de comparação alta aqui no final de 2019, que teve a febre suína. Com as novas safras, ano que vem, pode ser que dê, né, realmente uma arrefecida. O aumento da inflação em si, eu acredito que não vai ter um efeito secundário de uma escalada de preços no agregado. Isso porque a gente tem um mercado de trabalho muito deprimido. A gente tem 30% de subutilização da mão de obra, né? Se a gente agregar desemprego, mais aquelas pessoas que queriam trabalhar mais horas do que estão trabalhando, né? Então, com essa e um número muito grande de pessoas que, na verdade, saíram da força de trabalho, né, por causa do efeito desalento, ou simplesmente não puderam procurar emprego. Então, não tem uma ameaça de ter uma aceleração da inflação, não. A gente vai viver um período de baixa inflação, né, nos próximos anos. Agora, a mudança de preço relativo, ela depende um pouco da taxa de câmbio também. E o governo tem esse governo tem uma política que a gente chama de juros baixos câmbio alto, né, que é diferente da política anterior que a gente viveu nas últimas décadas, que era uma política de juros alto, né, e que acabava levando o câmbio para baixo. Então, a gente tem um pouco essa relação inversa, né, e o que acontece é que o câmbio tem impactos diferenciados, né, sobre diversos preços, e isso causa também essa mudança de preços relativos. Bom, por fim, sabe-se que a taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira medida em unidades da moeda nacional. Durante a pandemia, notou-se uma valorização abrupta no preço do dólar, o qual atingiu, na primeira quinzena de maio, R$ 5,83. Esse fenômeno de alta gera um profundo sentimento de pânico entre os brasileiros e aponta um cenário desanimador para a confiança na economia. Então, de que forma a desvalorização do câmbio influencia nos aumentos pontuais de preços? Bom, então, como eu estava falando aqui, né, o governo optou por uma política de juros baixos e câmbio alto, e especialmente, e já vinha, na verdade, optando por essa política, já vinha reduzindo a taxa de juros, e especialmente esse ano, se a gente fizer a conta, a gente vê que, ajustado ao risco, a gente está com um diferencial negativo de juros. Então, isso promove, né, uma fuga de capitais. Então, essa fuga de capitais ocorreu em todos os emergentes, mas foi mais pronunciada aqui no Brasil. E essa desvalorização cambial, como eu estava falando, ela tem impactos diversos, tem impactos complexos sobre a economia, né? Então, em primeiro lugar, que a gente tem que entender assim, o Brasil a gente é uma economia industrializada, só que a gente não completou o nosso processo de industrialização. Então, é uma economia que ainda depende de importação de bens intermediários. E essa importação, naturalmente, é afetada pelo dólar, né? E isso, assim, de uma forma geral. Especialmente os alimentos, como eu falei aqui, o câmbio tem um impacto tanto em alimentos que nós importamos, como também em alimentos que são comercializáveis, que não necessariamente o Brasil é importador líquido. Basta que seja comercializável nos mercados internacionais, que o preço de referência não vai ser interno, vai ser dado nas grandes praças internacionais, porque são commodities. Então, o que acontece? O produtor vai referenciar o preço dele em dólar. Então, ele vai pensar no preço dos mercados internacionais porque ele tem a opção de exportar. Basta ele ter a opção de exportar, né? Então, o câmbio acaba influenciando nos preços dos alimentos, mesmo para alimentos que o Brasil não é necessariamente importador líquido. Basta que esse alimento, esses grãos, essas commodities, sejam determinadas nos mercados internacionais.
Então, quando sobe a taxa de câmbio, acaba que esses preços aumentam. E aí tem um efeito secundário, uma vez, por exemplo, grãos, né, como eu já falei aqui, acaba sendo utilizado para alimentos processados, por exemplo. Outra coisa que o Brasil importa são químicos para os fertilizantes, por exemplo, também. A gente é importador. Então, a gente ainda é muito dependente, né, de tecnologia em geral e, às vezes, até mesmo de produtos que a gente poderia facilmente produzir aqui. Então, sim, isso gera um efeito desanimador, porque acaba retirando o poder de compra das famílias que, quanto menor a renda da família, maior tem sido, né, a inflação, né? Então, a gente observa uma relação inversa entre taxa de câmbio e salário. Isso aí a gente observa nos dados, salário real, justamente porque a família, o câmbio tem efeito sobre os preços, né, e acaba retirando o poder de compra, especialmente da renda, né, das famílias de mais baixa renda. Então, por isso, é um efeito desanimador, porque, na verdade, é um efeito recessivo no curto prazo. No curto prazo, o câmbio tem um efeito recessivo, porque você tira o poder de compra das famílias e elas acabam consumindo menos e a economia, então, sente o efeito porque diminui a demanda. Então, esses impactos complexos, né, da taxa de câmbio na economia, que no longo prazo pode ter até, né, algum efeito benéfico, se houver, né, uma política, por exemplo, de conversão industrial. O governo poderia, por exemplo, né, aproveitar para fazer uma política de reconversão industrial, e aí sim, né, o câmbio poderia ter algum impacto positivo sobre a indústria, mas no curto prazo ele é só recessivo. No episódio de hoje, contamos com a presença de Júlia de Medeiros Braga, que analisou os aumentos dos preços que se intensificaram durante a pandemia e ativaram a memória inflacionária, causando preocupação acerca de uma possível volta da inflação. Nesse cenário, buscamos diferenciar o atual momento de processo inflacionário daquele observado nas décadas de 80 e 90. Destacamos assim que houve uma mudança comportamental em razão da pandemia, devido aos diferentes determinantes dos aumentos dos preços dos alimentos e também devido ao papel da desvalorização cambial nessa escalada. Além disso, discutimos também as perspectivas para os preços dos alimentos e para o agregado da inflação nos próximos anos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas e com a família também. Caso queira falar conosco, pode nos contatar pelo e-mail do Expost, expostpodcast@gmail.com, ou pelas redes sociais do PET Economia. A apresentação desse programa foi feita pela Gabriela Leão e por mim, Yasmin Dias. O roteiro foi escrito por Breno Fernandes, Emanuel Fonseca, Gabriela Leão e Nara Moraes. Yasmin Dias, Matheus Bernardes, Thiago Simon e Victor Duarte fizeram a edição de som. Muito obrigada e até a próxima!